dentro da perspectiva dos direitos humanos, da relação de consumo e da proteção aí à dignidade da pessoa humana e à questão do lazer. Como o Fiorilo colocou, o lazer, ele justamente ele faz parte, tem um contexto maior numa sociedade, na sociedade, eu acredito, tanto capitalista quanto num dito regime socialista, em algum momento essa dimensão do ser ele precisa se externar. O que eu ainda lembraria, o Fiorilo citou bastante bem, colocou a questão do meio ambiente, é o próprio conceito de saúde, né, preconizado pela OMS, que a saúde é o bem-estar físico, mental e social, né, é a dimensão biopsicossocial de um diagnóstico de saúde. E não é à toa que na relação, e também lembrou a relação de trabalho, que lá está garantido ao trabalhador o seu descanso semanal. A questão da balada, trazendo para a relação de consumo, a gente já, de uma certa forma, e eu vou tentar trazer aqui também esse aspecto, mas a gente deixa um pouco a látere a questão de uma relação que aparece muito nos grandes centros urbanos, nas nossas grandes periferias das metrópoles, que são os pancadões ou as festas funk. O que é o pancadão ou festa funk? Quem aqui já foi em um? Quem já foi em rave? Rave. Quem já frequentou uma rave aqui? Rave, pancadão é a rave do pobre. A rave, em geral, ela se organiza num sítio, com chamada na internet, com venda de ingresso, cobrança de ingresso, ou seja, para quem tem dinheiro para pagar. Quando não tem, como dizia aquela música, a gente vamos invadir sua praia, a gente se precisar se bronzear, a gente se espreme. Então esse ditado para a periferia, ele tem valido bastante, e a gente tem alguns pancadões que reúnem 3.000, 4.000 pessoas no final de semana. Em geral, eles começam na sexta à meia-noite, 11h30 da noite, e vão até os primeiros raios do sol de sábado. Depois eles retomam no sábado, vão até o domingo, e quando tem feriado. E isso tem tirado o sono de vários trabalhadores. Só para ter uma ideia, em média, os telefones do Copom costumam tocar 2.000 vezes num final de semana, denunciando raves. Na cidade de São Paulo e nas grandes cidades, especialmente do entorno. De uma atividade que começou a ser feita nos últimos meses, no último mês, isso diminuiu para 1.000. Mas isso não leva a lugar nenhum se não tiver junto com isso um trabalho de levar lazer e cultura para essa população. Ou seja, levar lazer de qualidade para os jovens na periferia. Os equipamentos. Hoje em dia já não existem mais os Asa Branca, os Mariozan das Vidas, os forrós organizados, e não atrai, se existirem, não atrai tanta gente. Uma casa de shows que existe aqui na Zona Sul de São Paulo, que é de um músico sertanejo, sócio de um rapaz chinês, abriu um dia para fazer um pancadão. Eles eram especializados em música sertaneja, o sertanejo universitário que nunca se forma. Então, o cara faz sertanejo universitário há 20 anos, já faz pós-graduação, o MBA, o pós-doc lá. Então, eles abriram um dia, fizeram uma experiência, ficaram 400 pessoas para fora, no funk. Gostaram da experiência, acho que vão reeditar essa experiência, não sei se só mais com um dia por semana. Estou colocando isso para dizer, o Donini falou muito bem da questão dos paradigmas, do que se perseguia no século XIX, a questão da culpa. No século XX, a ideia da solidariedade. E no século XXI, a gente parte para a área da prevenção, da cautela, que já estava inscrito ali na legislação ambiental, dever de cautela, prevenção. Isso é o que vai tomando. O Leonardo Boff tem um livro muito interessante chamado Cuidados. Então, 2 livros dele muito interessantes sobre o cuidado, o princípio do cuidado, a filosofia do cuidado. Essa ideia da prevenção,
culpa, solidariedade e prevenção da culpa, solidariedade, ela retoma também a mesma perspectiva das gerações de direitos humanos. Não quer dizer que hoje, por a gente estar focado na ideia de prevenção, se desconsidere a culpa. Ou se desconsidere também a solidariedade. Não é porque tem os direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, que os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais já não estavam contemplados lá na Revolução Francesa de alguma forma. Essa divisão didática e para fim de entendimento, ela ajuda bastante. Mas quando a gente vai aqui, para esse caso que chocou bastante nesse último momento que a gente passa agora, ainda com a questão processual, do Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, né, que é uma cidade universitária, e para complicar mais ainda e para ter mais público universitário, a Universidade Federal, que tinha estado em greve, e os alunos, então, eles estavam já, as aulas tinham reiniciado antes, ou não tinham acabado ainda, então tinha muito universitário naquele ambiente. E foi essa tragédia. Mas essa tragédia já aconteceu no Batomuxi, que também era uma balada familiar, mas era uma passagem de ano, uma balada em alto mar. Como aconteceu há 3, 4 anos atrás, no Lago Paranoá, em que a embarcação, né, agora é o Party Bus, né, que tem uns ônibus que saem na madrugada com festa no ônibus, um ônibus super regulado, motor reguladinho. Então, como ele é escuro, o ônibus é preto, à noite você não vê muita fumaça, mas você sente a fumaça, aquela fumaça negra, né, totalmente desregulada, aquele motor. Isso aconteceu. Um dos aspectos que eu queria colocar para vocês, parece esquecido, e até nessa questão do mundo da era digital, parece que o que foi limpo da internet, vocês façam um desafio a vocês procurarem nos sites das empresas jornalísticas, e não é à toa, matéria sobre o que aconteceu em 1989 no ABC Paulista, em que 4 pessoas morreram depois de tomar bombeirinho e outros coquetéis feitos à base de etanol. Procurem na internet para ver se vocês acham as notícias da época. Curioso. O Manezinho aqui fez essa pesquisa e só foi achar as referências disso numa revista de psiquiatria da escola aqui do HC, da USP, na revista de psiquiatria em que foi feita essa análise de 76 a 94, e eles compilaram essas 4 mortes. Ao caso da menina cega, uma delas eu conheço, uma grande advogada, hoje em Santo André, doutora Andréia, casada lá com o Marcelo, trabalhou com a gente no cartório da infância, uma excelente advogada, que ficou cega, tomando bombeirinho com etanol. A menina, uma moça linda, continua linda, perdeu a sua acuidade visual quase a 0%. Né? Essa questão do controle das baladas, os vários controles que existem, só retomar alguns momentos, os problemas que ocorrem nessas relações, quando a gente vai para a relação de consumo, em que você tem um baladeiro, e balada vai retomar os nórdicos, a questão dos poemas, das estrofes, e depois o fundo é a música, e por música hoje se toma as festas, as discotecas, as lambaterias, os pancadões, as raves, enfim. Todo o ambiente de festas foi se tendo esse nome de balada, que vai retomar na história, nos países nórdicos, essas estrofes, e depois um movimento musical efetivo que surgiu com a balada. Essa balada, baladeiros e a mediação por essa situação de consumo, coloca na mesma relação, nos baladeiros, eu posso tomar por conta quem promove a balada e quem usufrui da balada, quem consome a balada. Na sociedade digital, o que nós poderíamos ter de casas noturnas seria justamente ter no site o desenho, a planta da casa, para você saber. Não custaria nada estacionar no site a limitação da casa, o público que a casa tem,
e colocar a planta para a pessoa se acostumar pelo menos com a planta baixa e já indicando os locais de saída. Não é raro também já ter acontecido no caso em Santa Maria, quem não deixou sair foram os seguranças, né? O professor Risato publicou no blog dele, mandou para o jornal lá em fevereiro ainda, um texto muito interessante onde ele propõe, eu vou tratar aqui, o acréscimo de 3 incisos no artigo 39 do CDC, para situações específicas dessa. E o artigo 34 do CDC já é bem claro em colocar as responsabilidades de quem oferece produto ou serviço, a responsabilidade solidária, pelos atos dos seus agentes, dos seus proponentes. Ele acrescentando do inciso 16, 17 e 18, e 2 parágrafos, ele coloca lá a questão da cobrança, das filas que existem nas saídas, da questão do consumo e da liberação. Se aqueles seguranças tivessem tido um outro preparo, talvez menos gente tivesse morrido. Se a casa fosse sinalizada, se não tivessem utilizado material de isolamento acústico impróprio, à base de espuma, cuja incineração gera um gás altamente mortal, tanto que ninguém morreu queimado. As pessoas morreram asfixiadas. Não morreu asfixiada uma moça que enfiou a cabeça, que entrou dentro de um freezer e ficou respirando numa bolha de ar que se estabeleceu no freezer. Quem sobreviveu, vários que sobreviveram, vão ter problemas, sequelas seríssimas pulmonares. Vale a pena assistir o Speak, ou SOS Saúde. Quem já assistiu do Michael Moore? Quem já assistiu esse documentário sobre saúde? E quem já assistiu com Nicolas Cage, Os Heróis do 11 de Setembro, aquele filme dos bombeiros? Quem já assistiu? Então agora vocês vão assistir o SOS Saúde para ver onde é que foram se tratar os heróis que ficaram com silicose nos pulmões, respirando aquela fumaça. E por conta dessa parte do filme, esse filme não pôde ser exibido nos Estados Unidos até o Obama assumir, e ficou guardado num cofre, ganhando prêmio no mundo inteiro, mas o seu diretor e a sua equipe respondendo o processo na Terra da Liberdade. Porque eles mantiveram relação com Cuba, para fazer onde foram tratados os heróis lá do Nicolas Cage. Onde o Nicolas Cage de verdade foi tratado. Então, essa questão da balada, ela tem esses vários aspectos. O aspecto do cuidado é muito comum, né? Às vezes a gente vê a pessoa, mas eu bebi o normal de sempre, mas hoje eu estou com uma ressaca danada. Tem de ver o que foi que ele bebeu. Ele acha que foi o de sempre, mas talvez tenha sido o de sempre batizado. E batizar o uísque, vodka, em geral, é com coisas solvente, água sanitária, etanol, iodo. O mais leve é batizar o uísque com chá mate. Altera um pouco o sabor, mas não detona o organismo, né? Não detona tanto. Mas as misturas que existem. E essa fiscalização, ela tem de ser feita e ela depende da fiscalização de vigilância sanitária. Então, a solidariedade, o dever de cuidado é de todos. Os direitos que usufruem a balada têm, aí baladeiros seriam os que promovem baladas, então só para não perder esse foco, e os que usufruem das baladas. Atualmente, de começo de dezembro para cá, eu me afastei, me licenciei do MP para assessorar o secretário de Segurança. E a gente tem feito lá umas discussões com o presidente do Detran, puxando essa discussão com muita competência, chamada Balada Segura. A gente até discutiu Juventude Segura, mas ficou lá, está indo Balada Segura. Isso tem de ser muito calibrado. Por quê? Num primeiro momento, em uma operação que foi feita com rigor, como deveria ser feita, o movimento na Vila Madalena despencou. Simplesmente despencou. Porque você precisa articular isso com um sistema de transporte alternativo, ou seja, táxis. Você precisa articular isso com transporte público. Você precisa articular isso com a consciência do proprietário, que aquela leizinha
que diz que ainda é contravenção a pessoa já caindo, você ainda vender bebida alcoólica, é crime, é contravenção ainda. Mas isso tem evoluído, e eu acho que esse programa vai alavancar, tem com várias conversas, com várias entidades, representantes de classe, conduzidos ali pelo presidente Detran, mas a preocupação, o foco que a gente procurou introduzir naquilo com essa vertente dos direitos humanos, era o direito a um lazer decente, saudável para todos. Para quem usufrui, para quem trabalha e para quem mora no entorno. Você licenciar algumas casas noturnas, um local que não tem via de acesso, que não tem o resultado, uma avaliação de impacto de vizinhança, que já está no Estatuto das Cidades desde 2001, é condenar um conflito permanente. E muitas vezes isso disfarça, sim, uma expulsão ou uma reurbanização. Você forçar uma mudança de zona, expulsando aqueles moradores tradicionais, quando você não toma cuidado e não fiscaliza o que está funcionando ali. Você inviabiliza a vida daquelas pessoas que moram em residências. Essa luta, no contexto urbano e de balada, tem um filme americano muito interessante chamado Donos da Rua, Boys in the Woods, do Spike Lee, a produtora dele que fez. Vale a pena ver o DVD e os extras, que vai mostrar essa discussão. Toda a reurbanização em Chicago, mesmo em Nova York, como é que isso foi pensado. Então, das baladas, essa questão do serviço propriamente dito, o que o Risato, o mestre Risato, ele coloca, que os estabelecimentos deveriam ter em placa luminosa a capacidade máxima. E o dono, com fundamento no artigo 39, deveria caracterizar abuso você vender acima da capacidade ou permitir a entrada acima da capacidade. Isso seria o overbook na balada. Então, essas medidas, elas têm de existir. Na verdade, eu acho que elas até já existem. O que falta é a fiscalização e a punição. Na questão dos pancadões, a gente no MP instalamos um procedimento, e a gente acompanha numa outra função, mas também focado com essa preocupação, se dizia o seguinte: para acabar com os pancadões, precisa mudar a lei do PSIL. Porque com a lei do PSIL, não tem como fiscalizar o pancadão, porque obriga que o equipamento seja instalado na porta da casa de quem reclamou. Ora, fazer isso na periferia é quase que assinar o seu atestado de óbito. Em alguns pancadões existem, segundo o Juca Ferreira, secretário de Cultura, ele mapeia 3 tipos de pancadão. O espontâneo, feito com carros tunados, por jovens que se reúnem ali e fazem. Aquele feito pelo tráfico, e aquele em que o tráfico está presente, mas ele não organizou. Se você for num desses que o tráfico organizou e banca, e for chamar o PSIL, você muda de plano. Com base no artigo 38, no artigo ponto 40. Você vai dessa para uma melhor. Então, resultado, não é? Mas para fazer isso, por quê? Se mudar a propositura da lei do PSIL, isso ficou conhecido no final de novembro, logo depois da eleição, quando se definiu os vereadores, os jornais chamaram de a bancada da bala, formado pela tríade, o coronel Telhada, o coronel Camilo e o Conte Lopes. Então, isso está dito lá pela Folha de São Paulo, eles propunham uma modificação na lei. Toda vez que vai modificar essa lei, você arruma uma confusão com os evangélicos, por conta das igrejas. E quando é a Câmara que tenta modificar essa lei por iniciativa do vereador, você planta nessa lei um vício de iniciativa, que o nosso Tribunal de Justiça já fulminou com 3 acórdãos. Um agravo, quando deram a liminar, dizendo que a lei era inconstitucional, depois o acórdão e depois o embargo de declaração. Em 3 momentos, fulminaram. E quando, na verdade, para as forças de segurança do Estado atuarem, eu já tenho outras 2 leis. A lei ambiental, que é crime ambiental, essa questão do ruído, artigo 10 lá da legislação do crime ambiental, e também, não se revogou, a lei
de contravenção, perturbação do sossego e da paz. Para a produção de prova, todas as 3 normas, PSIL e a legislação ambiental ou a de contravenção, requerem perícia. Mas elas podem ser feitas. Se eu aciono a lei do PSIL sem essa modificação, talvez seja saudável, mas não para isso, feita e proposta pela autoridade competente, seria melhor ainda, que você possa fazê-lo. Então, pega uma parte. Agora, quando a gente vai para os estabelecimentos com RG, com CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, a fiscalização é mais simples. Porque ela já é dada, já conheço a pessoa, já tem o local, é realmente ir lá e fazer o que tem de ser feito. Medir a casa, ver se o isolamento acústico está de acordo com as regras, ver se não está feito de forma porca, sem fiscalização nenhuma. Então, o exemplo de Santa Maria coloca do mesmo lado, no mesmo polo passivo das ações, o poder público e os empresários. E com certeza nas denúncias vão colocar também agentes públicos e empresários, cada um com as suas responsabilidades, um por ação e o outro por omissão. O exemplo do Batomushi é que essa coisa, acontecem essas tragédias, muda um pouco, dali a pouco se esquece. E eu fiquei impressionado nessa pesquisa que eu fiz rápida aí, a dificuldade que foi para localizar aquilo que no final dos anos 80 comoveu a juventude, os pais, os comerciantes e todo mundo, que era a adulteração de bebida alcoólica usando álcool que vendia no posto de gasolina. Para economizar 50 centavos, se muito, no custo da bebida, se muito, 25 centavos, num período inflacionário ainda. Quer dizer, é o valor da vida que é um nada. É como as pessoas consideram os seus clientes, como um nada. Então, se a gente não muda esse paradigma, as pessoas, esses maus comerciantes, mas também esses maus agentes públicos que quando detectam uma fraude dessa, um ilícito dessa, não fazem nada. E às vezes também, como é difícil a agente público fazer, ou com os recursos, ou com esse discurso, não, porque vai cair, eu vou demitir, porque cai o negócio, cai a arrecadação, então não pode fazer, veja bem. Não, a lei tem de ser cumprida. Modificou a lei, porque houve um consenso, eu costumo brincar que a grande casa de tolerância, agora o Jé Simão deve fazer uma matéria aí, quando fecharam o Bahamas e fecharam uma outra casa, ele falou, São Paulo ficou sem graça, ficou um saco. Então agora, como disseram que a atividade que lá se desenvolvia não tinha nada a ver com exploração de lenocínio, o dono já está pensando em reabrir. É um lazer, é uma balada, né? É, como dizem alguns adultos, um brinquedão. Então é todo mundo lá para os brinquedões do Bahamas. Essa atividade, essa fiscalização, ela tem de ser feita, ela é difícil, a cada momento as brechas vão usando, como disse aqui muito bem o Celso, o direito, a faculdade de direito, se não tem um lado só, são várias versões. E é essa aferição no dia a dia que vai aprimorando. Agora, a grande casa de tolerância, que é a lei, que as pessoas têm de se tolerar, com formações diferentes, com ideologias diferentes, e o que sai daquela casa é uma lei que é o resultado desse exercício de tolerância, no sentido de Tocqueville, de se tolerar e de se permitir, de conviver em harmonia, ela tem de ser cumprida, né? Então, esse, eu acho que o que protege realmente o direito dos baladeiros, o que protege a vizinhança de onde tem balada é isso. A situação das raves, ela incomodou muito aqueles coitados que compraram um sítio pensando que fossem descansar, e do lado do seu sítio de lazer, o cara alugou o sítio do lado que estava meio caído para fazer rave. E aí ficava aquela coisa, já teve morte, já teve disparo de arma de fogo, como num dos pancadões também já teve disparo, o cidadão sai, vai lá e atira na caixa, outros querem bater, pessoas que surtam. Então, essa ideia do pancadão, o Celso
das baladas, do lazer, ele fixa bem na questão do meio ambiente, eu traria para a questão do direito à saúde, da saúde mental, do meio ambiente equilibrado e da garantia de um lazer saudável, de uma balada saudável. Né? Vocês sabem que aqui em São Paulo tem uma lei municipal que determina que as casas noturnas coloquem um bebedouro nas boates. Foi aprovada uma lei dessa. Por que essa lei foi aprovada? Porque a única água disponível que tinha para beber era no banheiro. Nem no bar vendia água. A água acabava rapidinho, porque o bar só vendia cerveja. Essa é a discussão também que a gente lançou no MP, uma campanha com um colega de São Bernardo do Campo, que é junto com o pessoal da Ficha Limpa, do Movimento pela Ética na Política, a Arquidiocese de São Paulo, todos os movimentos sociais da saúde, a Unifesp, que é a questão da regulamentação da legislação sobre publicidade de bebida alcoólica. Porque o que está na lei de 2006, ela exclui a cerveja dessa lei, dessa proibição. Então a publicidade de cerveja não tem restrição de horário, porque ela está abaixo de 0,7 Gay-Lussac, GL. A vodka, o uísque, eu só posso fazer propaganda das 10 da noite às 5 da manhã. A cerveja eu posso fazer em qualquer horário. Então, foi já uma época em que a seleção brasileira, alguns jogadores eram patrocinados por uma cervejaria. E ele, para cada gol que fazia, levantava o dedo fazendo um. Para cada levantada de dedo, ganhava uma grana para aquilo. Mostra um pouco aquele, não a fada do dente, é o do pai, é aquele jogador de futebol que uma filha que ele nem sabia que tinha vai visitá-lo. E ele, no final do jogo, ganhando o campeonato, ele teria de falar uma frase de uma casa de lanche. A menina detestava aquela casa de lanche. E ele não falou. Ali ele perdeu uns 25 mil dólares, 25 milhões, 250 mil dólares. Uma coisa, era uma quantia, uma cifra astronômica. Só para falar aquilo no final, incentivando as pessoas a irem. Então a restrição de venda de bebida e como a gente pega hoje a questão do alcoolismo, a droga realmente, o crack, a cocaína é uma mazela. Mas a marvada cana ainda assola os lares brasileiros. E quando a gente vai pesquisar a história de vida de muitos meninos, muitos dependentes de crack, de cocaína, a gente vai encontrar lá na história dele um alcoólatra que ficou perto dele muito tempo. E que ainda assim, hoje os dados de morte, insuficiência renal, coração, escondem a questão do álcool, salvo quando é hepatite, porque na hepatite tem de constar, por controle da hepatite C, da viral, tem de fazer essa diferenciação. Agora, as outras causas, insuficiência renal, insuficiência coronariana, mas não dá lá, a causa do álcool vai ficando lá esquecida, que é a chamada externalidade, quem paga a conta? Nos Estados Unidos já se desenvolveu a questão do cigarro. Então isso fica. E isso impacta bastante esse ambiente da balada. Já melhorou muito com a proibição de cigarro. No ambiente, pelo menos o ar ficou mais respirável dentro dos ambientes de balada. Agora fora, se a gente for a alguns ambientes desses, às 2h30, 3 horas da manhã, sóbrio, vai parecer que a gente está num zoológico humano, né? Então, essa situação, algumas meninas caídas, enfim, homens também, totalmente... A gente já acompanhou alguns casos no litoral, em que foi monitorar o número de atendimentos por coma alcoólica. Quanto se usou em determinado hospital glicose, insulina para poder salvar pessoas. E quando pega o maior, o contexto de trânsito, quantas pessoas não perderam a vida em algumas estradas aqui do litoral nesse período pós-baladas? Né? Então essa dimensão, esse cuidado, esse dever de cuidado é de todo mundo, é de todos. Né? Tanto da gente quando vai numa balada de saber qual é a lotação que tem da casa, se a lotação está ou não, e às vezes até de boicotar uma casa que não respeita a sua limitação.
né? E às vezes, quem sabe, até abrir mais casas, ampliar essa concorrência. Mas também é do poder público em fiscalizar o entorno e autorizar em locais que seja possível ter aquilo, e é fundamentalmente do empresário que se lança e tem o CDC. Então é isso que eu queria deixar para reflexão aí de vocês. E no ambiente digital, isso seria hoje muito mais fácil de se fazer, infinitamente mais fácil, né?